Olá, querido, graça e paz, que a bênção do Eterno esteja presente sobre a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Leonardo, da Igreja Casa de Oração, Unidos Venceremos. Nessa oportunidade eu quero compartilhar com você uma reflexão, uma passagem bíblica de grande importância para a nossa vida e é propícia para os dias atuais. 1 Reis, capítulo 18, no versículo de número 30, eu quero compartilhar com você essa reflexão e aí a gente vai contextualizar, trazendo alguns detalhes, algumas informações que vão te ajudar a compreender a necessidade de termos um relacionamento com Deus através da sua palavra. O versículo 30 de 1 Reis, capítulo 18, vai dizer o seguinte: E Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou até ele. E ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O tema desta reflexão que eu vos trago neste momento, eu quero dar um tema a essa reflexão: restaurando os altares da adoração. É bem verdade que no Antigo Testamento o estilo de adoração não era como nos dias atuais. No Antigo Testamento, o culto se resumia no sacrifício, numa entrega. Era levantado um altar e colocada ali uma oferta, e aquela oferta era queimada ao Senhor. E Deus recebia como cheiro suave a oferta queimada. Elias, ele foi um grande profeta que marcou a sua geração. Deus havia levantado Elias em uma época em que havia uma, uma prostituição espiritual no meio do povo de Israel. No Reino Norte, só para a título de informação, houve a divisão das 12 tribos. O Reino Sul ficou chamado de Judá e o Reino Norte foi chamado de Israel. O Reino Sul tinha como capital Jerusalém. O Reino Norte tinha como capital Samaria. E em Israel, no Reino Norte, reinou alguns reis, e todos eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. É claro que essa divisão ela foi ocasionada pela estupidez, pela insensatez de Jeroboão, que ele mesmo começou a escolher seus próprios sacerdotes, e ele instituiu também um novo estilo de adoração, fazendo 2 bezerros de ouro para que o povo não subisse para Jerusalém para cultuar a Deus e não ficassem lá. Ele mesmo toma a iniciativa de implantar um novo regime de adoração e um novo estilo de adoração a deuses estranhos. E houve essa divisão das 12 tribos de Israel. E no Reino Norte só reinou o rei desobediente. No Reino Norte só reinou o rei que fizeram o que era mal aos olhos de Deus. No capítulo 16, nos últimos versículos, a Bíblia diz que todos os reis que passaram no Reino Norte foram reis ruins, que fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Só que Acabe superou todos esses reis. A Bíblia diz que Acabe foi pior do que os reis que o antecederam. E como se não bastasse, ele quebra um pequeno mandamento que mudou totalmente a história do povo de Israel. E o mandamento era esse: não casem com mulheres estrangeiras, para que elas não perturbem o coração de vocês, para que vocês se desviem da minha presença e esqueçam os meus mandamentos. Acabe fez justamente ao contrário. Ele fez como Salomão. Salomão casou com um monte de mulher, e essas mulheres serviam a deuses estranhos. E Salomão permitiu que a idolatria fosse implantada também no meio do povo de Deus. Acabe, por sua vez, ele foi o pior rei, um dos piores reis que reinou sobre Israel, e como se não bastasse, ele casa com uma mulher pagã, sendo ela sacerdotisa. E para ser sacerdotisa, o nível de idolatria desta mulher, o nível de entrega e dedicação ao deus estranho chamado Baal,
era muito grande. Então, Acabe casou com essa mulher e ela trouxe um grande prejuízo espiritual para o povo de Israel, a ponto de chegar numa situação em que todos os profetas que se levantaram contra Jezabel, contra o seu regime de adoração pagã, eles eram mortos. Todos aqueles que se impunham contra Jezabel, ela mandava matar. Além de matar os profetas, ela mandou derrubar todos os altares do Senhor. Ou seja, ela passou a proibir o culto ao Deus de Israel e começou a motivar o povo, a obrigar o povo a adorar Baal. E é aqui que entra a nossa reflexão. É aqui que entra o ponto-chave desta reflexão. Os altares do Senhor haviam sido quebrados. Os cultos ao Senhor haviam sido proibidos, a ponto dos profetas ficarem escondidos para não ser mortos. É nesse tempo que Deus levanta o profeta Elias para confrontar a idolatria, para confrontar a adoração a Baal. Elias, quando se apresenta com muita ousadia, com muita autoridade, ele diz: olha, se segundo a minha palavra não vai chover e nem o orvalho vai descer. Só que antes ele diz que tão certo como vive o Senhor e cuja face eu estou, segundo a minha palavra, não vai chover e não vai descer orvalho, porque eles atribuíram a Baal a questão da chuva e da produtividade. Então Elias confronta a idolatria, Elias confronta ao deus Baal, Elias confronta a religião da chamada Jezabel, que ela começou a obrigar todo mundo a adorar Baal. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ainda antes que houvesse dia, ele é. E não há nada que possa escapar das mãos deles, operando ele, quem impedirá? É fundamental compreendermos a intenção de Deus em levantar Elias. Elias foi levantado não foi para ganhar glória, mas foi para honrar o nome do Senhor. Elias foi levantado não foi para disputar posição com ninguém, e sim para exaltar o nome do Senhor e trazer de volta o culto a Deus e a adoração ao verdadeiro Deus. Elias, quando diz essas palavras, não vai chover e nem vai descer orvalho, Deus atende a oração de Elias, Deus atende o pedido de Elias, porque tudo que Elias fez foi para glorificar e honrar o nome do Senhor. Foi para trazer a adoração a Deus de volta novamente. Ficou anos sem chover. Elias, ele com muita autoridade, ele se apresenta a Acabe, e Acabe perguntou para ele: és tu perturbador de Israel? E Elias diz: não, eu não. É tu e a tua casa que tem causado perturbação a Israel. E quando você observa e pesquisa dentro de um campo etimológico, a palavra perturbar significa confundir. Por causa de Jezabel e de Acabe, Israel estava confuso. Ninguém sabia a quem adorar, ninguém sabia a quem servir. Uns falavam que o Deus de Israel que era o verdadeiro, mas Jezabel propagava que Baal que era Deus. Elias então propõe um desafio e diz: vamos ao Monte Carmelo. O Deus a quem responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E você conhece a história que quando Elias se apresenta lá no Monte Carmelo, 850 profetas de Baal e de Azera estão lá nesse confronto, nesse desafio proposto por Elias. É claro que a intenção de Elias nessa proposta nunca foi ganhar glória para ele. É claro que a proposta de Elias não foi para engrandecer o nome dele como um grande profeta, mas sim para mostrar para todo Israel quem era o verdadeiro Deus. E quando você observa, Elias diz: clamai primeiro, e não tacai fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Agora a pergunta que não quer calar: por que que Elias permite,
ou deixa os profetas de Baal e de Azera clamarem primeiro? É claro que Elias conhecia a lei do sacrifício. Todo profeta de Deus, ele precisa estar de acordo e alinhado com a palavra de Deus. Profeta que é profeta, ou profeta que diz que é profeta e não anda segundo a palavra de Deus, ele não é profeta. Profeta no Antigo Testamento era conhecido como Nabi, aquele que recebe a palavra de Deus e transmite para quem precisa. Então, profeta, ele é um canal de Deus para transmitir a mensagem que ele recebe de Deus. Então, Elias conhecia muito bem a lei do sacrifício diário. Foi estabelecido no livro de Êxodo, no capítulo 29, no verso 39, a lei do sacrifício diário, que era um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tardezinha. Quem não sacrificou de manhã teria que esperar até a tarde. É por isso que Elias permite que os profetas de Baal clamassem primeiro, porque não estavam no horário de sacrificar. Foi Deus que estabeleceu isso como regra no tabernáculo. É um sacrifício de manhã e outro sacrifício à tarde. Então é fundamental, querido, a gente compreender isso, que a resposta de Deus para Elias foi porque Elias fez tudo isso ali com um objetivo. E quando os profetas de Baal clamaram primeiro, a Bíblia diz que eles clamavam e não houve resposta. Aí o texto, tem um detalhe no texto que quase ninguém repara. O texto diz: e chegando a hora do sacrifício à tarde. Aí Elias diz: calai-vos, que agora é a minha vez. Olha a pergunta que Elias faz para o povo de Israel: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue ele. Se vocês acham que Deus é Deus, segue-o também. Mas o povo não respondeu nada porque a confusão, a perturbação era tanta que ninguém sabia a quem servir de verdade. E quando Elias ele vai se preparar, a Bíblia diz que ele pediu ao povo para se juntar a ele e o povo se juntou a ele. E uma observação que ele faz: ele conserta, ele repara o altar do Senhor que estava quebrado. Chegamos ao ponto-chave dessa reflexão: restaurando os altares da adoração. Altar quebrado significa adoração proibida. Altar quebrado significa que é impossível adorar a Deus. Altar quebrado traz uma ideia de desconexão com o mundo espiritual, porque o altar no Antigo Testamento era uma forma de cultuar a Deus. E essa forma de cultuar a Deus podemos chamar de lugar de encontro, porque naquele momento ali é que Deus se encontrava como adorador, é que Deus se manifestava. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. E a glória de Deus encheu todo o templo. Moisés e Arão também oraram a Deus, e Deus desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e todo mundo se ajoelhou e adorou a Deus. Da mesma forma, Elias, ele repara o altar que estava quebrado. Então, antes de adorar, antes de cultuar, Elias, ele levanta, ele repara o altar da adoração. O lugar que se adora a Deus não pode estar quebrado. O lugar, o ambiente que vai ser preparado para adorar a Deus, ele não pode estar quebrado ou desconcertado. E altar quebrado indica que a adoração está comprometida. Altar quebrado indica uma falha na adoração. E é fundamental isso, porque a falta de adoração dentro do ambiente que Deus quer se manifestar, as pessoas inventam coisas que não estão na Bíblia. Então, por isso, nós precisamos todos os dias aprender
sobre a verdadeira adoração. É claro que no Antigo Testamento o altar era o lugar de culto. Hoje o lugar de culto é diferente. O lugar do culto não está limitado às quatro paredes. Quando a mulher samaritana perguntou para Jesus onde é o lugar de adorar a Deus, ela diz: os judeus dizem que é em Jerusalém, mas nós samaritanos dizendo que é no Monte Gerizim. Onde é o lugar de adoração de verdade? Jesus disse: mulher, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Deus importa que os seus adoradores assim o adorem. Então a adoração não se resume nas quatro paredes. A adoração precisa ser considerada um estilo de vida. Você não pode dizer que adora a Deus de 7h30 às 9 da noite. Não, não, não. Quando você levanta pela manhã, você é o sacrifício. Você é a oferta. Paulo diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É fundamental entendermos a atitude de Elias. A intenção de Elias, o propósito de Elias era restaurar a adoração a Deus de verdade e provar para todo Israel que só o Senhor é Deus. Aí você sabe que Elias, ele pega 12 pedras, coloca no altar, ele faz um altar com 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel. Ele manda jogar 12 cântaros de água. Olha que detalhe extraordinário. 12 pedras, 12 cântaros de água. Esses 12 cântaros se resumem em 4 cântaros jogados por 3 vezes. Fica subentendido que há um grande detalhe e uma grande revelação da parte de Deus. Vou deixar para o próximo vídeo. Deixe seu comentário. Você que foi edificado por essa palavra, que você possa deixar o seu like, que você possa também deixar o seu comentário. Que na próxima eu vou dar continuidade a essa revelação sobre as 12 pedras e os 12 cântaros. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.